Oi pessoal, hoje como estamos já na estação do outono, a gente aproveita para abordar um tema, para contemplar um dos nossos espectadores mais antigos talvez, o Eduardo Antunes, que ele fala que estamos entrando na safra das tangerinas, aguardo ansioso por vídeos da mesma. Alguns temas que a gente solicitou, que ele gostaria que fossem abordados, como tipos de porta-enxerto, compatibilidade, resistência à seca, novas variedades. Todos esses temas, aos poucos, alguns a gente já abordou e os outros a gente vai aprofundando a partir dessa dica que ele nos trouxe. Hoje a gente vai falar de um tema que talvez no momento que eu citar o nome dessa técnica, várias pessoas que buscaram este vídeo vão de repente desligar, vão sair, porque ainda é um assunto tabu na fruticultura. No entanto, eu estou aqui na frente de dois, do outro lado tem mais um exemplar, de bergamotas da variedade montenegrina, e vocês podem ver que esta planta aqui está com uma carga máxima, os frutos já estão pesando, então ela já começou, os galhos já começaram a curvar e ela, de repente, ela não vai suportar, alguns galhos vão quebrar e vocês notam que é uma carga muito excessiva para uma planta como esta. Já dos dois lados aqui, eu tenho duas plantas sem absolutamente nenhuma fruta. Por que isso acontece? Porque esta planta aqui está tão carregada e as plantas do lado aqui não têm fruto algum. Isso nós chamamos de alternância de produção, típico das nossas bergamoteiras, mexericas, tangerinas, como conhecida em diferentes estados da federação, apresentam esta característica que vocês podem ver nesta planta e nas duas plantas do lado. Então, o que fazer para quem tem uma ou duas plantas no seu pomar, principalmente pomares domésticos ou em áreas urbanas, onde, claro, a maioria das pessoas querem apresentar uma planta como esta para as visitas, né? Mostrando que ela sabe fazer uma planta produzir, mas isto aqui é a pior coisa que eu posso fazer com uma bergamoteira. E como evitar isso? Utilizando a prática do raleio de frutos. Bom, mas o que é este raleio de frutos? Ou então, para quem já desconfia, ralhar significa retirar, significa tirar uma parte do que eu tenho aqui em frutos e eliminar. Bom, mas então eu fiz todo esforço para que a minha árvore frutífera produzisse frutos e agora está querendo me dizer que eu tenho que retirar os frutos. É exatamente isso. Se eu quero evitar a alternância de produção, ou seja, um ano eu tenho uma árvore desse jeito, no outro ano eu tenho uma árvore igual a esta daqui, sem nenhum fruto, eu preciso lançar mão da prática do raleio de frutos. Nessa planta aqui eu tenho muitos frutos, mas eles são um pequeno porte, dificilmente poderiam ser levados para o mercado consumidor, porque dificilmente alguma fruteira ou um supermercado aceitaria uma fruta que vai ficar num calibre pequeno como este. Depois, eu tenho muitos frutos deformados, eu tenho pouca produção de polpa, o sabor não fica tão acentuado pela má posição de alguns frutos, eu tenho um desgaste excessivo da planta, porque o fruto é um dreno. Ele drena energia, ele drena nutrientes lá da raiz até a extremidade aqui. E para cada fruto eu preciso de um bom número de folhas que vão garantir reservas para que haja formação desse fruto. Vocês viram no vídeo que nós fizemos para manter as folhas no pomar, o tratamento de outono, das árvores frutíferas temperadas, que a folha é a principal reserva para a nossa planta. Ora, se eu tenho um excesso de frutos
esses nutrientes virão boa parte da garantia de produção de folhas, isso já quer dizer que eu terei uma deficiência nutricional dessa planta e no próximo ano ela não tem condições de entrar num estado de floração e produzir novos frutos. Ela vai ficar descansando, como é esta planta aqui, ela vai ter possivelmente uma superbrotação, porque ela precisa de folhas novas para a produção de novos frutos, e no próximo ano ela vai ficar deste jeito aqui. Então, para evitar tanto esta situação à minha direita, quanto esta situação à minha esquerda, eu preciso fazer o raleio de pelo menos 60% desses frutos aqui. Quando que eu vou fazer a retirada desses frutos? Quando eu vou fazer o raleio? Eu utilizei como demonstração esta planta aqui para facilitar a visualização, porque há um contraste entre o amarelo e o verde. Mas nós vamos fazer o raleio dos frutos quando elas estiverem mais ou menos do tamanho de uma bolinha de ping-pong, lá atrás, quando ela estiver verde. Ali que eu vou fazer o raleio dos frutos. Bom, mas esses frutos vão para o chão, vão ser eliminados. Em algumas regiões já há possibilidade de algumas fábricas fazerem o beneficiamento desses frutos verdes para extração do óleo essencial da bergamoteira, da casca da bergamoteira. Então é uma outra fonte de renda que surge como opção, já que o raleio ele é necessário para pomares comerciais e domésticos também, e esse custo de mão de obra com raleio poderá, de certa forma, ser abatido com a venda desses frutos para extração de óleo. Que frutos que nós vamos retirar? Primeiro o formato, o tamanho que eu já falei. Existe uma queda natural lá antes desse tamanho da bolinha de ping-pong. E depois que os frutos que fixaram na planta, que permaneceram na planta, nós vamos selecionar as frutas na hora de arrancar. Selecionando frutos mal posicionados, aqueles frutos que ficam na parte bem interna da copa, que não receberão luz, então eles já terão um teor de açúcares mais baixo, o sabor vai ser mais ácido, mais azedo. Frutos mal formados, frutos com defeitos. Num caso como esse, teremos principalmente muitos frutos rachados pelo desgaste da planta. Frutos que ficam nas pontas, bem na ponta dos ramos. Este fruto, ele geralmente acaba se destacando, porque como ele está na parte final, ele é o dreno principal, então ele vai drenar a maior parte de nutrientes para ele. E os famosos bolos de frutas, como quando, por exemplo, nós temos muitos frutos amontoados, formando um agrupamento elevado. Esses também a gente vai retirar, deixando no máximo um por agrupamento. E por fim, depois de termos retirados todos esses frutos que eu já mencionei até agora, nós vamos então selecionar aqueles pontos onde há uma maior concentração de frutos por galho, deixando um, no máximo a 2 frutos, para reduzir essa carga que vocês estão vendo aqui, garantindo a sanidade da planta, nutricionalmente falando, deixando ela com um suporte de frutas que ela consegue manter e nos proporcionando frutos de boa qualidade, preparando ela para que no próximo ano ela venha produzir frutos de qualidade novamente e que não fique do mesmo modo como as duas plantas aqui do lado, sem produção alguma. Isso é prejuízo para quem tem um pomar doméstico ou com poucas plantas, é pior ainda. Ele vai, além de não ter a fruta, ainda terá de comprar e manter essas plantas para o próximo ano. Então a dica de hoje não está dentro dos temas que o Eduardo Antunes sugeriu, mas eu tenho certeza que ele sabe da importância dessa prática e que esta prática precisa ser adotada
por todos que têm o seu pomar, que tem as suas árvores frutíferas e busca zelar e ter uma boa produção todos os anos. Então essa foi a dica de hoje, esperamos ter ajudado mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!